Paz do Senhor, meu irmão. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você pretende ver o Senhor um dia, tem que seguir a paz com todos. Você tem paz com o teu vizinho da direita, com o teu vizinho da esquerda. Você se dá com uns e não se dá com outros, né? Isso é muito comum nos dias atuais. Mas a Bíblia é enfática: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus, ele é o príncipe da paz. Se você tem Jesus na sua vida, você tem paz de espírito. É o que falta para muitas pessoas nos nossos dias, é a paz de espírito. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Nós vamos comentar um pouquinho sobre este texto, fazer aqui um sermão expositivo. O título diz aqui assim: a visão de um vale de ossos secos. E veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Que é um vale. Há poucos dias eu preguei sobre os 5 lugares que Deus pode levar eu e levar você. E falei também que há lugares que Deus permite que a gente vá. Mas esses 5 lugares é que Deus nos leva, para que a gente possa amadurecer e viver experiência gloriosa com o Senhor, né? A Bíblia diz o nosso irmão Oséias: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como é que você conhece uma pessoa? No dia a dia. O comportamento, a atitude, a postura da pessoa. No dia a dia que você vai conhecer esta pessoa. O profeta Ezequiel aqui, ele viveu no período do cativeiro babilônico, e todos nós conhecemos ali, quando no capítulo 1 de Daniel, no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a sitiou. Nós vimos que houve 3 levas, 606. Essa leva do ano 606 a.C. foi a pessoa de Daniel, Cedraque, Mesaque e Abidênego. O Ezequiel foi levado por volta do ano 597. Nesta segunda leva, em torno de 10.000 judeus foram levados, né, para a Babilônia. E a pessoa do nosso irmão Ezequiel, ele, além de profeta, ele era descendente da linhagem sacerdotal da família de Zadok, muito tradicional entre os levitas. E ele foi para ali, estava junto ao rio Quebar. Este homem aqui teve visões maravilhosas, visões de coisas que ainda vão acontecer. Este texto aqui de Ezequiel, no capítulo 37, que fala sobre o vale de ossos secos, aqui nós temos 2 conotações importantes, 2 visões dentro da teologia. Primeiro, nós vimos aqui a restauração, no caso a restauração nacional, ou política, como você queira, ou a restauração espiritual, a segunda. A primeira, restauração política, né? E a segunda, restauração espiritual de Israel, devido a ele estar cativo, né? Deus aqui, nesta visão que ele deu à pessoa de Ezequiel, ele está provando que vai restaurar a nação de Israel. E a primeira restauração de Israel, que foi no sentido político, aconteceu no ano de 1947, somente no dia 27 de novembro de 1947, até um gaúcho, o Oswaldo Aranha, foi quem assinou lá, né, esse tratado. E no dia 13 de maio de 1948, então, a nação de Israel foi reconhecida. Aqui vem então o primeiro lado político, a restauração política, a restauração como nação de Israel. Agora, a restauração espiritual ainda está para acontecer. Possivelmente vai acontecer quando Cristo descer no Monte das Oliveiras, restauração espiritual. Você vê aqui, neste texto sagrado, que diz assim, ó: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Interessante. Colocou ele no meio, para que Ezequiel vivesse uma experiência maravilhosa. Nós, seres humanos, uma pessoa adulta tem em torno de 206 ossos, né? Se você for na cidade de Évora, em Portugal, existe lá uma capela, e naquela capela tem uma frase na entrada, né, que diz: aqui estão os nossos ossos que aguardam os vossos ossos. Essa aqui é uma linguagem, um pensamento de alguém que colocou ali.
porque ali naquela capela existem muitos ossos de pessoas ali. Então, os nossos ossos que esperam pelos vossos ossos. Nós em Cristo esperamos a vinda de Cristo. Nós esperamos que em breve Jesus virá buscar a sua igreja. O verso 2 diz: me fez andar ao redor. Você vê que ele não andou no meio. O Senhor primeiro faz o arrebatamento de sentido, leva a pessoa de Ezequiel para o meio do vale de ossos secos. E aqui no verso 2 você vê que ele me fez andar ao redor. Ele começou a andar ao redor. O verso 3 diz assim, ó: e me disse, filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Deus conversando com a pessoa Ezequiel ali, apenas o corpo dele está em sua casa, em Tel Abib, né? Não é Tel Aviv, é Tel Abib. Mas o Senhor traslada ele e leva ele a esse vale de ossos secos. E ele viu esses ossos. Agora o Senhor faz uma pergunta a ele: Ezequiel, porventura esses ossos poderão viver? Ezequiel responde, tu sabes, Senhor Jeová. Verso de número 4 diz assim: então me disse, profetiza sobre esses, e disse, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Primeira coisa que tinha que profetizar: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, para que a nossa fé gere no nosso coração. Quantas pessoas estão doentes e alguém chega e começa a falar da palavra de Deus, e a palavra de Deus vai gerando uma fé no coração daquela pessoa, e aquela pessoa vai se fortalecendo, e o milagre começa a acontecer. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Aqui no versículo de número 5 diz: assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Primeiro ele chama a atenção: ouvir, ossos secos, a palavra do Senhor. Primeiro ele chama a atenção para que ouça. Agora ele começa então a conversar com aqueles ossos. É algo tudo muito interessante, porque tudo é mistério de Deus. O versículo número 6 diz assim: porei sobre vós, porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós um espírito e vereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aqui Ezequiel está profetizando que aqueles ossos, né, eles vão ter nervos, eles vão ter carne, e eles vão ter pele, e depois vão ter espírito. A princípio era um vale de ossos secos. Essa era a situação espiritual que Israel se encontrava. Talvez você conhece alguém aí que caminha, que fala, que vê, mas espiritualmente falando são pessoas mortas. O nosso irmão Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, o verso 1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos de pecado. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você não é simplesmente um ser humano andando, mas você é um cidadão do céu. Paulo disse que nós estamos sentados nas regiões celestes em Cristo. Fisicamente eu estou aqui gravando este vídeo aqui sentado, mas espiritualmente eu estou nas regiões celestes em Cristo. Essa é a visão que você tem que ter, porque se Cristo te vivificou, se você entregou a sua vida a Cristo, agora você não é simplesmente uma pessoa, um cadáver ambulante, você é também um cidadão do céu. O verso 7 diz assim: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e o osso se juntaram cada osso aos seus ossos, ao seu osso. Disse: então eu profetizei como quem me deu ordem, ou seja, o Senhor Jeová, o Deus eterno, havia dado ordem a ele. E ele deu ordem. Quando ele deu ordem, a Bíblia diz que cada osso se juntou ao seu osso. Ele começa a observar que agora já não era mais um vale, mas ele podia ver os esqueletos daquelas pessoas que mais logo iriam reviver. Então ele começou a observar que os ossos começaram a se juntar osso após osso. O crânio, o fêmur, e assim foram se juntando. Porém, estavam apenas esqueleto ali. Vamos ver o versículo de número 8, diz assim: e olhei as que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Após ele profetizar, os ossos se juntaram aos seus ossos. Agora Ezequiel começa a observar que aqueles ossos já não estavam só os ossos, já havia nervos junto dos ossos. Ele começa a observar um pouquinho, já não eram mais só os ossos e o nervo, já tinha também carne. E ele continuou olhando atentamente, e agora não era apenas ossos, não era apenas nervos e apenas carne. Ele olha que agora já tinha pele por cima daquele que outrora era um cadáver. Agora já um corpo, porém sem vida.
É isso que Ezequiel está querendo dizer aqui, que o povo judeu estava sem vida espiritualmente. Você também, se ainda não entregou a sua vida a Cristo, está sem vida espiritualmente. Você precisa entregar a sua vida a Cristo, para que o teu espírito testifique com o nosso espírito que você é filho de Deus. É muito importante isso aqui. O verso 9 diz: E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, diz ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Ele olha ali já uma espécie de um monte de cadáver. E agora vem a ordem, o mesmo Espírito Santo, mesmo Senhor Jeová, Deus que havia dito a ele, para que profetizasse que os ossos se juntassem aos seus ossos. Assim aconteceu, e aqueles ossos criassem nervo, criassem carne, pele, e agora estava no formato de um corpo. Agora ele profetiza, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses corpos para que eles vivam. Veja bem, o nosso Deus é o Deus do impossível. Você talvez está passando por uma situação que, humanamente falando, é impossível você sair dessa, mas você vai sair se você crer. Você vê que era apenas ossos, de repente agora vão se tornar seres humanos, andantes, falantes, caminhantes. Olha aqui o versículo número 10. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e reviveram, e puseram-se em pé um grande exército extremo. E ele profetizou. O Espírito vem dos quatro ventos e assopra sobre esses corpos. E quando ele profetizou, o espírito humano, ou seja, aquele sopro de vida que Deus soprou na narina de Adão e Eva. Você imagina a cena no Jardim do Éden, um dia está ali, Deus, Jesus, o Espírito Santo, havia pegado o barro, que existe em torno de 200 tipos de barro, e desses 200 tipos de barro, apenas 8 tipos de barro pode ser usado para fazer qualquer tipo de obra. Os outros 192 não servem a não ser para adubo. Você imagina, Deus pega ali, faz ali Adão e Eva, como o próprio Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e a semelhança. E de repente está ali a pessoa de Adão. Eu quero transportar você para o Jardim do Éden agora. De repente está ali Adão, um boneco inércia. E a Bíblia diz que Deus soprou no nariz de Adão e fez do Adão alma vivente. Esse mesmo Deus que um dia havia feito isso, agora, quando Ezequiel está ali, vê apenas aqueles corpos, o Senhor manda ele profetizar que venha o Espírito dos quatro cantos e sopre sobre aqueles corpos. E assim aconteceu. E a Bíblia diz que eles reviveram e se colocaram de pé. Você vê que já existe vidas aqui. Verso 11 diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Ou seja, a nação de Israel estava aqui sem esperança, né? Porque eles estavam cativos na Babilônia. Haviam sido arrancados, levados para a Babilônia. Estavam ali sem qualquer esperança. Se você ler o capítulo 36, você vai ver que Deus está lhe dando uma esperança para a nação de Israel. Nesse capítulo 37, nesta visão maravilhosa que Deus mostra a pessoa de Ezequiel, você vem ver que aqui agora estão o vale de ossos secos, o sentido espiritualmente deles falando, estavam mortos, estavam dispersos, mas Deus ia restaurar. Então a primeira restauração aconteceu, iniciou-se no ano de 1947 e no ano de 1948 foi oficializado, né, em maio de 48, aqui a nação de Israel. Hoje é uma nação, é uma das maiores potências do mundo, é a nação de Israel. Agora falta restauração espiritual para se juntarem ao Messias. Estarão certamente conosco essa nação de Israel ali. Você vê aqui algo muito interessante. A restauração política já está em pleno vigor. Em torno de 1.600 anos se passaram para que se cumprisse essa primeira realização da restauração social, política. Agora virá ainda a próxima restauração, que é a restauração espiritual. A igreja hoje, a igreja do Senhor, espiritualmente falando, é o Israel de Deus. É por isso que nós temos que pregar o evangelho, falar do amor de Deus. Versículo número 12 diz assim: Portanto, profetiza e diz assim, diz o Senhor Jeová,
Eis que eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, vós farei, ó terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir a vossa sepultura e vos fizer sair das vossas sepulturas, povo meu. Agora está falando aqui no sentido geral da igreja do Senhor. Um dia a trombeta de Deus vai ecoar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos transformados no momento do abrir e fechar de olhos. As sepulturas dos crentes vão se abrir. As pessoas que ficarem aqui, os desviados, os não crentes, vão ir no Jardim da Paz e vão ver lá o túmulo de onde estava um cristão, mas está aberto. Vai abrir literalmente para que eles creiam realmente que Jesus veio, levou a sua igreja. Você está preparado para a vinda de Cristo? Se você não está preparado para a vinda de Cristo, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e aceite Jesus como Senhor, Salvador pessoal da sua vida. Que Deus abençoe e até o próximo.